Bom, nós vimos aqui que o assunto agronegócio já foi ventilado no início. São 23 bilhões de dólares que o Brasil exportou ano passado para a China. Infelizmente, 20 bilhões só com soja, ou seja, nós temos que diversificar, como foi dito, essa pauta, mas o Brasil começa aí com carnes, mesmo açúcar e outros produtos que podem evoluir muito. Uma coisa interessante que o cônsul Yong disse é que a China está interessada também em importar produtos de maior valor agregado, que nós somos sempre taxados de exportar apenas produtos commodity. E a história do café, do embaixador, fica interessante que o Brasil vai atacar para ver se consegue botar uma marca de café Brasil na China, porque no resto do mundo isso já é impossível, que as outras multinacionais estão brecando qualquer entrada do Brasil. Bom, enfim, vocês, senhores, em cada um na sua área, tem aí um bom desenvolvimento e vamos discutir um pouco o que se pode ser feito sobre esse tema. São 10 minutos de exposição, cada um, e depois a gente parte para as perguntas da plateia. Como vocês viram o Gabriel dizendo, foram 200 mil internautas e o café e soja teve na crista da onda, ou seja, devem estar olhando mesmo para o que vocês vão dizer aí. Vamos começar com o Leão, então, com o Eduardo Leão. Pode ser? Bem, muito bom dia. Bom dia, Mauro. Bom dia, meus colegas de mesa. Bom dia a todos. Agradecer à Folha de São Paulo por esse convite. Bem, eu estou aqui hoje representando a UNICA, né, a União da Indústria da Cana-de-Açúcar. Então, eu vou me ater um pouco às minhas considerações ao tema que nós exportamos, né, que é basicamente açúcar e etanol, né. Eu pensei, Mauro, talvez contextualizar um pouco, né, as nossas exportações e inserir a China dentro desse panorama maior, dentro dessa dinâmica que nós observamos hoje no mercado de açúcar e de etanol. Hoje nós somos, o açúcar representa o segundo maior item da nossa pauta de exportação, do agronegócio, depois do complexo soja, com cerca de 11 bilhões de dólares. E eu acho importante trazer um pouco como é que tem se comportado essa dinâmica de exportações. Se nós olharmos há 10 anos atrás, o nosso maior destino era a União Europeia, com cerca de 60% das nossas exportações de açúcar. Hoje ela representa 6%. E onde que cresceu, basicamente? Cresceu basicamente na Ásia e na África. Nós saímos de 36%, 10 anos atrás, para cerca de 66%. Se nós formos olhar somente a Ásia, nós estamos falando de um crescimento que dobrou nesse período. Nós saímos de uma participação da ordem de 18% para hoje 36%. E desses 36% que nós exportamos para a Ásia, quase um terço é a China. E eu vou daqui a pouco detalhar um pouquinho mais por que era 10%. Agora, importante observar também por que ocorreu isso, né? Ocorreu porque hoje o consumo de açúcar ele está um crescimento relativamente baixo, 0,7% de consumo no mundo. Os países desenvolvidos, principalmente a União Europeia, Estados Unidos, Europa, eles têm até decrescido esse consumo. Então, onde que está crescendo? Exatamente na Ásia. A Ásia, enquanto o mundo cresce 0,7% do consumo, a Ásia cresce 2%. E é exatamente ali, então, que está o potencial de crescimento. Até porque o consumo hoje ainda é relativamente baixo. Enquanto o mundo consome cerca de 25 quilos por habitante ano de açúcar, um país como a China, por exemplo, consome 10. Então, existe aí um potencial de crescimento extremamente grande. Bem, fazer agora um parêntese, falar um pouco do etanol.
Etanol é a mesma situação. Hoje nós temos aí 3 grandes regiões relativamente consolidadas, né, no consumo de etanol combustível, que é Brasil, Estados Unidos e União Europeia. E onde tem o potencial? Exatamente na Ásia também. Na Ásia, hoje, existem 12 países com programas de misturas obrigatórias de etanol. E se nós formos considerar só os 4 principais consumidores, os maiores programas, que é exatamente China, Índia, Tailândia e Filipinas, se nós considerarmos o mandato que eles têm de 10% de mistura, isso representaria aí quase 30 bilhões de litros, próximo ao que o Brasil consome hoje. Só que eles estão consumindo hoje 7, 8 bilhões. Então, existe aí um gap, um potencial de 12 bilhões. Desculpe, hoje existe um potencial da ordem de 20 e poucos bilhões de litros, dos quais 15 bilhões na China. Eles têm hoje um mandato que não está sendo cumprido. Então, existe aí hoje um potencial enorme do açúcar, um potencial enorme no etanol, especificamente na China, mas onde estão as dificuldades? Bem, no caso do açúcar, basicamente são as barreiras. Né? Nós temos hoje, no açúcar, um dos produtos mais protegidos do mundo. Então, e com fortes subsídios, os países exportadores da Ásia, como, por exemplo, Índia, Paquistão, Tailândia, oferecem subsídios à exportação, e os países consumidores, eles têm se protegido. É o caso, principalmente no caso da China. E aí eu entro e respondo aquela questão que eu levantei no começo da minha apresentação, do porquê que nós perdemos esse mercado, que era o mercado mais importante que nós tínhamos, com 10% das nossas exportações. Basicamente porque houve a imposição de uma salvaguarda que fez com que o Brasil, que era o maior fornecedor de açúcar para a China, nós representávamos 60% das suas importações, caísse de um volume da ordem de 2,5 milhões de toneladas por ano para algo próximo a 300 mil toneladas no ano passado. Então, houve basicamente uma penalização, principalmente ao Brasil, que era o maior exportador de açúcar para a China, e em cima ou causado por uma salvaguarda que nós entendemos não justificável tecnicamente. E, como resultado disso, nós procuramos discutir com o setor privado chinês, assim como o governo brasileiro também, por vários momentos, tentou discutir com o governo chinês alguma forma de acomodar essa situação, essa medida que foi imposta e penalizou basicamente o Brasil, mas não houve sucesso. Nós tentamos algum tipo de negociação que envolvesse algum tipo de cota, já que as importações fora da cota chinesa tiveram sua tarifa aumentada de 50% para 95%. Esse ano agora caiu para 90%, mas mesmo assim se tornou proibitivo. Isso, então, levou, inclusive, a essas discussões nossas com o governo brasileiro e, para nossa satisfação, o governo, por meio da CAMEX, né, a Câmara de Comércio Exterior, que é composta por 8 ministros de Estado aqui no Brasil, no último dia 31 de agosto, quinta-feira passada, concordou em iniciar um processo de consulta e painel contra a China. Acho que foi uma medida extremamente pertinente, porque houve um prejuízo muito grande em cima de uma medida que não tem um respaldo técnico, e acho e espero que isso possibilite algum tipo de negociação entre os governos durante a fase de consulta, que é aquela fase que precede a abertura de um painel dentro do mecanismo de solução de controvérsias na OMC, em Genebra. Então, acho que é uma boa oportunidade para nós tentarmos reavaliar essa medida que nós consideramos extremamente punitiva ao nosso setor. Nesse sentido, eu acho que essa ideia da cooperação ela pode se estender, inclusive, para outro mercado que eu mencionei, que é o mercado do etanol. Acho que tem um escopo muito grande para a cooperação entre os dois países.
O Brasil tem uma experiência de 40 anos de consumo de etanol em larga escala, né, na matriz de transportes. Entendo que a China também tem sinalizado com interesse em ampliar o seu consumo de etanol, não só no sentido de reduzir emissões, mas também no sentido de melhorar a qualidade do ar nas grandes metrópoles. E nós estamos prontos para essa cooperação, essa colaboração. Estivemos recentemente na China, visitamos uma grande região produtora, a região de Guangxi, e iniciamos esse diálogo de uma possível cooperação técnica, onde nós buscássemos uma solução para essa medida aí que penalizou tão fortemente o setor, mas também dessemos algum tipo de contribuição como uma contrapartida, até mesmo na questão da cooperação técnica. Acho que o Brasil tem muito a contribuir, não só no programa de etanol, como eu acabei de mencionar, mas até na parte de produção mesmo, né? Na parte de produção agrícola, produção industrial, quer dizer, uma cooperação tecnológica, que eu acho que há um escopo muito grande para esse tipo de negociação. Nós estamos nos estruturando para fazer um trabalho mais coordenado na região da Ásia, particularmente na China. Isso faz parte de ações no âmbito de um projeto que temos com a Apex, que tem nos permitido aí, ter uma estrutura local e, com isso, vamos dizer, facilitar o diálogo, entender mais claramente o potencial, as demandas e sermos mais proativos nas ações com a Ásia. Então, meu tempo acabou de se esgotar e eu, então, fico à disposição aí para questões aí, Mauro. Obrigado, Eduardo. Obrigado, Eduardo. Vamos ouvir agora, então, as considerações do Márcio. Bom dia a todos. Eu vou tentar colaborar, né, com esse painel super interessante, do ponto de vista de quem trata, né, de negociações. A gente é muito atuante na área de banco de investimento, lá no Banco Modal, muito envolvido com empresas chinesas, e sempre discutindo, talvez, não no ambiente macro, lógico que o macro é importante, mas o micro. O que é interessante para o investidor, seja o empresário brasileiro, o empresário chinês, numa parceria relacionada ao agronegócio. Então, algumas situações que eu tive experiência de participar, e essa experiência a gente consegue passar para os empresários que conhecemos, né, que são ou concorrentes ou podem ser potenciais novas operações, são importantes. Então, alguns casos, o caso do café, por exemplo, é um deles. A gente trabalhou junto a uma companhia brasileira grande, uma exportadora de café, que é o empresário, é um empreendedor, fala assim: eu preciso entrar na China. Como é que eu faço para entrar na China? Vocês têm conhecimento, vocês já atuam aí, né, com empresas na área de infraestrutura, que é outro ponto que é importante a gente comentar também. Quer dizer, a gente tem um gargalo logístico, já que a distância entre Brasil e China, que é um oceano, né, enorme, e a gente tem que ter uma logística interna muito eficiente para poder não perder competitividade. Mas ele falou assim: olha, você tem que estar lá. Né? Então, que é o ponto que o professor Damos ele comentou aqui. Quer dizer, mas como que eu vou estar lá se eu não tenho nenhum respaldo? Eu vou ter que ir lá com a cara, com a coragem, abrir o escritório, desenvolver o mercado, botar a degustação, vender o café. Não tem essa situação. Então, ele falou assim: então, um caminho é você talvez trazer um investidor chinês para o capital da sua companhia. E ele falou: olha, essa é uma opção interessante, que cria essa ponte, talvez natural, alguém que já conhece o mercado lá e tem interesse em se posicionar aqui junto à produção. Ele falou, e é uma conversa que está seguindo. Então, assim, é um caminho, de novo, é micro, mas que tem o objetivo de atender ao mercado de um produto do café brasileiro, o café gourmet, que é uma grande, né, que é a coqueluche aí do mundo. Então, é um trabalho que a gente está fazendo. E tem outras empresas, né, são várias empresas exportadoras de café grandes aqui que a gente tem no Brasil, que podem seguir esse mesmo caminho. O mercado chinês, para consumir o café, vai precisar de muita produção de café. Então, aqui no Brasil, o Brasil já é um grande consumidor, é um grande exportador, mas
um dia o mercado chinês sendo um grande consumidor, né, quer dizer, passando do chá para o café, vai ser uma loucura. Então, assim, é um potencial enorme, e o que a gente consegue passar junto aos empresários desse setor, por exemplo, é exatamente isso. Olha, o caminho é, idealmente, ter um respaldo do governo brasileiro, governo chinês, mas, no micro, é trabalhar algum tipo de parceria com empresas chinesas que têm interesse na distribuição e no mercado de consumo do produto. Outro exemplo que a gente viveu, que também foi um aprendizado, e vale esse aprendizado para os clientes do banco, é uma empresa de proteína animal. Essa já estava, de fato, numa conversa com uma grande empresa chinesa, distribuidora e produtora de proteína animal, e que a gente fez durante a fase negocial de conhecimento mútuo, o que me chamou a atenção, que tem a experiência, foi as horas gastas pelo investidor chinês na verificação dos controles fitossanitários de toda a cadeia da produção, desde a semente lá, da soja que vem, da fábrica de ração, do transporte da fábrica de ração, da produção do frango, que era frango nesse caso, quer dizer, a logística, onde estava, para onde ia, o controle lá do saneamento da fábrica, etc. Então, assim, foi um mês, sem falar em valor, sem falar em participação, sem falar em negociação, de verificação dessa área. Acabou que a transação não aconteceu não por esse motivo, mas essa empresa brasileira, uma grande empresa brasileira, ela passou por isso, ela era bem estruturada. Mas aí, conhecendo outras, não fazem os investimentos que são necessários. Quer dizer, que é um ponto que o doutor colocou assim, vale a pena fazer um investimento para aproveitar o mercado, amanhã esse mercado fecha, amanhã tem uma tarifa adicional. Então, o empresário fala assim, pô, eu posso ter aqui o que é aceitável no Brasil e para o resto do mundo, mas para ser aceitável na China, eu tenho que fazer aqui um controle, um investimento bastante relevante. Então, isso acaba inibindo o empresário e não faz a transformação estratégica do negócio dele para atender um mercado relevante como a China. Então, a gente tenta passar isso, a nossa visão lá no banco, por empresário, assim, olha, acho que pensando na perpetuação do seu negócio, não dá para você ignorar o mercado chinês. Você do agronegócio, é importantíssimo você ter essa percepção que é um mercado onde o produto brasileiro é requisitado, o Brasil tem vantagens competitivas. Uma passagem interessante, um dos executivos da empresa chinesa que veio visitar a empresa de frango, comentou, poxa, ele desceu ali na área lá que a gente estava visitando, ele olhou a grama, ele olhou para o céu, ele viu um rio do lado e falou assim, pô, a gente não tem isso na China. Eu estou comprando a terra, a área e a água do Brasil, preciso ter isso aqui. Então, assim, a gente tem vantagens que eles precisam e a gente tem que ter o apoio do governo e conscientização do empresariado. E é isso que a gente tenta fazer. Passar a experiência que estamos tendo aqui com transações, que acaba sendo um ambiente micro dentro do mundo, mas é importante passar de boca a boca. Então, acho que é um pouquinho da nossa visão que a gente vai tentar colaborar. Tem outros exemplos, aí tem a parte da logística e da infraestrutura logística, que a gente brinca lá, que é o caminho do grão, que precisa melhorar e muito. A gente tem participado com um grande cliente chinês nessa área, mas tem muito o que fazer. Então, é por aí. Estou aqui à disposição. Obrigado, Márcio. Vamos ouvir agora, então, o Roberto Brandt, do Instituto CNA. Está ligado aqui, né? Está. Bem, bom dia, meus companheiros. Muito obrigado à Folha. Bem, nós não podemos ignorar que as relações comerciais do Brasil com a China são cruciais para a economia do Brasil em geral. Na verdade, o nosso superávit do comércio com a China representa de 1/3 a 1/4 do nosso saldo comercial total. Então, as nossas relações com a China, que começaram em grande escala, a partir de volta do ano 2000, são responsáveis pela independência cambial de que o Brasil goza hoje. Então, esse é o primeiro ponto de partida. A segunda questão é que a nossa pauta é extremamente restrita. Ela se resume basicamente em soja, que representa quase 80%, celulose, que nós exportamos cerca de 2 bilhões e 800 milhões, carnes,
as 3 variedades, nós exportamos 1 bilhão 800 milhões, e tabaco, que nós exportamos cerca de 300 milhões. Mas, na verdade, o complexo soja é quase que um ator solitário nesse processo. Então, a questão que se coloca é por que o agronegócio brasileiro, que em si mesmo é tão diversificado, tão variado e tão competitivo em todos os mercados do mundo, não consegue penetrar no mercado chinês. Nós temos de ser francos. Há uma dificuldade extrema de acesso ao mercado chinês, não apenas para os outros itens da produção do agronegócio brasileiro, como também para o avanço na escala de processamento desses produtos. Nós temos restrições para o acesso de lácteos, de frutas, de carnes, no momento também, de milho, de arroz. O mercado chinês é extremamente protegido, nós não devemos nos enganar quanto a isso. A China tem o propósito explícito de assegurar-se o que eles chamam de segurança alimentar. Eles pretendem ter cerca de 90% a 95% de autonomia na produção alimentar, ao custo que for. A China, no ano 2000, distribuía poucos subsídios à sua produção agrícola. Era alguma coisa que, segundo os cálculos da OCDE, representava 2,1% do valor da produção agropecuária chinesa. Hoje, esse valor passou a 21,7%. É superior aos subsídios concedidos, seja pelos Estados Unidos, que recuaram muito nos últimos anos, e da própria União Europeia. Para vocês terem uma ideia de valor, isso equivale a 250 bilhões de dólares por ano. As nossas exportações para a China, do agronegócio, são de 30 bilhões, quer dizer, quase 8 vezes mais. Então, nós competimos com subsídios, competimos com um sistema extremamente centralizado de ordens do comércio internacional, porque não vamos nos iludir. Na União Europeia, nos Estados Unidos, as decisões de comércio externo, embora sejam tomadas por governos, elas têm um processo de tomada de decisão que é muito mais descentralizado. As vozes, os interesses dos setores produtivos acabam tendo algum valor no ponto final. Na China, não. Essa é uma decisão totalmente verticalizada. Então, como é que nós podemos romper isso? A cada dia que passa, nós somos vítimas de mais restrições. O Eduardo citou o caso do açúcar. Nós éramos o principal fornecedor de açúcar para a China. Nós temos agora também o caso do frango. Nós sofremos sobretaxas sob a alegação de dumping de cerca de 38% para nossas exportações de açúcar. Nós não podemos achar que a guerra comercial que está por aí seja uma janela de oportunidades. Eu não vejo assim. Eu acho que, diante dessa guerra comercial, a atitude do Brasil devia ser de controle de danos e não de exploração de oportunidades, porque é uma coisa que não vai durar. Nem o governo Trump vai durar sempre, e o próprio governo Trump talvez volte atrás. Então, se nós investimos muito nessas oportunidades circunstanciais, nós vamos perder de vista nossos interesses estratégicos. O que nós achamos na CNA é que o Brasil precisa ter um relacionamento diferenciado com a China. A China é um animal diferente, e nós temos de tratá-lo de acordo com essa diferença. Dado o volume das nossas relações comerciais e dado também a compatibilidade entre interesses estratégicos da China com o do agronegócio brasileiro, nós teríamos de estabelecer relações dentro de um horizonte estratégico muito mais amplo e muito mais integrado do que nós temos hoje. Nós não temos uma política comercial para a China, e deveríamos tê-lo. Nós devíamos tentar algumas formas de acordo comercial que sugerissem uma cooperação de longo prazo, pela qual nós pudéssemos transpor essas barreiras e essas restrições, mas em mútuo benefício. A expansão do mercado chinês é uma coisa mais ou menos já assegurada, porque a contínua transferência de população rural para a cidade, a melhoria do nível de renda, e, além disso, a prioridade no atual plano quinquenal para as despesas de consumo em comparação com o investimento como motor do crescimento chinês, vão levar, inevitavelmente, a uma necessidade de aumentar as importações chinesas, porque as restrições físicas que eles têm para aumentar a produção são muito claras.
Há muito pouca água na China, principalmente na parte norte do país. Há muita terra degradada, e a própria estrutura fundiária da agricultura chinesa impede determinados ganhos de escala ou o uso de determinadas tecnologias. Então, nós temos um horizonte possível pela frente, mas que não será acessado graciosamente. A nossa ideia é que o Brasil tem de ousar em relação à China e tentar estabelecer os termos de um relacionamento de longo prazo, com vista a alguns horizontes estratégicos que nos permitissem fazer investimentos com a certeza de retornos. Nós não vimos isso até hoje. O Brasil trata a China como mais um parceiro comercial. Há algumas iniciativas isoladas, principalmente na área de carnes, por exemplo. Nos últimos 5 ou 6 anos, os 2 últimos ministros da Agricultura, a Cátia Abreu e o Maggi, eles se empenharam pessoalmente junto à China e conseguiram algumas aberturas. Mas, para vocês terem ideia, o Brasil tem 4.800 unidades industriais de processamento de carne bovina, suína e de aves. No entanto, só 62 unidades são habilitadas para exportar para a China. O órgão sanitário da China é um verdadeiro ministério, a CSIC, e penetrar nos muros e nas muralhas desse ministério realmente é uma coisa extraordinariamente difícil. Então, eu tenho que o Brasil deveria pensar a China a longo prazo, porque nos próximos 10, 20, 30 anos, a China será talvez muito mais importante do que ela é hoje para o país. Mas nós podemos ver essa oportunidade se dispersar, porque a China tem acordos de comércio com praticamente todos os seus vizinhos asiáticos. Muitos deles são nossos competidores. A Tailândia no açúcar, a Índia nos grãos, o Vietnã no café, frutas de um modo geral. Se nós quisermos avançar nisso, nós temos de ter um programa China no nosso radar, coisa que não tivemos até agora nenhuma. Aliás, os governos brasileiros têm sido sistematicamente negligentes com relação ao comércio exterior. Nós temos uma cultura isolacionista que já vem de longe, né? Nós somos mercantilistas, geneticamente mercantilistas. Nós, de uma certa maneira, gostamos demais das ações do Trump em relação à China, ao resto do mundo, mas nós deixamos as oportunidades se perderem a cada dia. O Mercosul se transformou não numa abertura de comércio, mas numa proteção, numa fortaleza para nós não nos negociarmos com ninguém. Não conseguimos negociar com ninguém. Se nós quisermos sempre chegarmos ao nível ótimo de acordo comercial, nós não faremos acordo algum. Então, o Brasil só tem acordo com a Palestina, com Israel e com o Egito. Parece brincadeira, mas não é brincadeira, é a verdade. Então, o agronegócio é uma qualidade competitiva que nós recebemos da natureza. Nós temos sol, nós temos água, nós temos clima e nós temos agricultores, empreendedores. Quer dizer, isso é uma coisa muito forte, e nós não estamos tirando disso as vantagens naturais que isso produz. As pessoas compram o agronegócio brasileiro, nós não conseguimos vender nada. Essa é que é a verdade. Quando nós nos esforçamos, nós estamos sozinhos nesses mercados. E esses mercados não são lugares em que você pode chegar desacompanhado. A China é um lugar muito perigoso. Então, as pessoas têm de ir com o governo tem de abrir as portas através de acordos de longo prazo que envolvam investimento chinês no Brasil. A China, hoje, é um player essencial no agronegócio. Eles compraram a Syngenta. Eles estão investindo na África. Hoje mesmo, ontem começou um seminário China-África. A China vai investir 60 bilhões de dólares na África para infraestrutura. Infraestrutura para quê? Para que os africanos circulem por ela? Não, para que eles possam fornecer grãos que o Brasil produz para o mercado chinês, muito mais perto. Então, está na hora da gente ter uma parceria estratégica com a China. Aí, não só o agronegócio, a indústria tem de entrar na brincadeira, porque a indústria é que tem mais medo, às vezes, de relações desse tipo. Bem, vamos cumprir o tempo. Nós temos a intervenção do Gabriel também agora? Não? Então, tá bom. Não gostaram muito do Brant. Mas vamos unir um pouquinho aqui o que disse o Carlos Eduardo com o que você acabou de falar. Quer dizer, o Brasil é comprado e não é vendido. Então, vamos entender o seguinte: se nós temos 23 bilhões de exportações de produtos
de alimentos, produtos agropecuários, e 20 são soja. Então, nós somos comprados na soja, quer dizer, o que tiver vai e eles compram, e para o restante é um pouco o que você falou, quer dizer, é um mercado muito difícil. Aconteceu recentemente com frango, aconteceu com açúcar, e se colocam umas barreiras, que eles dizem barreiras sanitárias, o Brasil diz que não são sanitárias. A pergunta é o seguinte: como fazer, então, um programa que você está dizendo que tem que ser feito, se, do outro lado, nós temos as nossas necessidades, o que nós queremos, mas nós nunca sabemos qual é a reação da China, porque a China é o seguinte, ela precisa de estoque. Eu tenho estoque, fecho a torneira da compra e coloco um preço que me interessa. Foi assim com o algodão, quando eles chegaram com um estoque de metade da mundial. É isso assim com açúcar, é isso com soja e com tudo. Como desenvolver isso, sendo que nós podemos entender o que nós queremos, mas, do outro lado, você não sabe exatamente como o comportamento deles. Eu vou usar uma expressão do Marcos Young sobre esses acordos. A gente tem de nos contentarmos com o chamado subótimo. Eles têm os horizontes estratégicos deles, são legítimos, e nós temos os nossos. O encontro desses dois horizontes, em algumas circunstâncias, é impossível, mas eu acho que no caso da China é possível, porque a China tem uma clara limitação de expansão da produção agrícola. Nós estamos muito acostumados com a ideia de saltos tecnológicos na agricultura quase exponenciais por causa da Revolução Verde, que começou lá por volta de 1970. Mas há limites físicos para a expansão da produtividade física do solo. Isso não vai ser... cada vez... Nós somos uma espécie de platô tecnológico. Os rendimentos por unidade diária não vão crescer mais como cresciam até agora. Então, a China vai ter necessidade de importar mais produtos agropecuários, porque 700 milhões de chineses ainda vivem no campo, com uma renda muito baixa. E então, eles têm essa necessidade. Eles têm essa necessidade de longo prazo. É claro que, no curto prazo, eles podem estabelecer todas essas restrições. Para que essas restrições possam ser abatidas, nós temos de nos abrir para uma cooperação mais ampla com a China, sem preconceitos. E aí a indústria tem de também participar do processo. Na verdade, nós... muitas vezes deixamos de fazer acordos comerciais porque a necessidade de nós fazermos certas concessões na área de produtos industriais e o governo não consegue o apoio do setor industrial suficiente. Nós temos de, é claro que nós precisamos ter uma indústria competitiva, mas nós temos de equilibrar um pouco esses fatores para que... nós não podemos continuar como estamos. Nós não podemos continuar como estamos. A capacidade do país de crescer com base em crédito ao consumo das famílias e aumento das despesas do Estado está esgotado para sempre. Nós só vamos retomar crescimento econômico se nós conseguirmos abrir as nossas relações comerciais. Não é uma escolha que nós temos de fazer. É uma imposição que o destino nos colocou. Ou nós aceitamos esse destino ou não. Então, no caso da China, eu acho que é muito mais fácil fazer um acordo com a China do que com a própria União Europeia, porque os nossos interesses de longo prazo se complementam. Eles têm uma articulação. Agora, é preciso da liderança do governo, mas também que o setor privado, na sua retaguarda, apoie o governo nesse esforço. Ok, tinha até uma pergunta aqui de um leitor participante que botou o nome, depois riscou, então acho que não deve ser para falar, que ele fala o quanto que é importante, a importância de uma decisão de Estado, com a liderança de um presidente legítimo para diversificar essa pauta de exportação. Você quer responder essa, Edu? Que vai um pouco na linha dessa decisão de governo participar de decisões de acordos. Bem, eu acho que, assim, primeiro eu queria ressaltar aqui, acho que 2 pontos que ficaram muito claros, acho que tanto no painel anterior como nesse. Primeiro, que a China efetivamente é um parceiro estratégico. Acho que esse é um ponto fundamental e não pode se perder de vista essa avaliação, até pelo comentário que o Roberto acabou de fazer, a questão da complementariedade que existe de interesses
no médio e longo prazo. E, nesse sentido, eu acho que também um outro conceito que eu acho que permeou os dois debates foi a questão da cooperação de longo prazo. Acho que isso é fundamental e é o que acho que o governo, assim como o setor privado, deveria investir nesse momento, certo? Porque, como também já se comentou, a questão da guerra comercial Brasil, Estados Unidos, China é efêmera. A gente não sabe até que ponto que isso, até quanto tempo isso vai durar e até que ponto que isso justifica investimentos cuja maturação vai ocorrer no longo prazo. Então, eu acho que a aposta mesmo tem que ser na cooperação, num acordo maior de longo prazo. Mas eu acho que, no caso específico, agora retomando, né, no caso do açúcar, eu acho que o governo, nesse ponto, eu diria que ele teve um posicionamento extremamente alinhado com a indústria. Eu acho que foi muito positivo. Já houve, desde que houve voltando à questão da salvaguarda, desde que houve a implantação da salvaguarda, já houve diversas gestões do governo, tanto o Ministério da Agricultura, o Ministério das Relações Exteriores, quanto o Ministério da Indústria e Comércio, estiveram mais de uma vez com o governo chinês, buscando essa negociação, até mesmo no mais alto nível. O presidente Temer esteve com o presidente chinês Xi Jinping no final de julho, na reunião dos BRICS na África do Sul, e mais uma vez tentou esse acordo, né? Infelizmente, não houve aí a sensibilidade do governo chinês nesse sentido. Eles estão buscando aí a defesa de interesses próprios, mas eu acho que me parece que a revelia das próprias regras da OMC, que a China tem defendido bastante, tem tido um protagonismo até na defesa das regras da OMC, e então eu acho que agora é um momento que a gente, com o apoio do governo, pode efetivamente caminhar na busca de uma solução de mais longo prazo. E acho que também um outro caminho que acho que o governo tem um papel importante na questão da abertura do diálogo dentro do mercado chinês. A gente sabe que o papel do governo chinês dentro da iniciativa privada é muito grande. Então, eu acho que o governo tem um papel fundamental, até mesmo na abertura do diálogo do setor privado. Acho que, nesse ponto, eu concordo com a ideia, né, que me parece que o leitor quis trazer no seu questionamento. Ok, tem uma pergunta interessante aqui do Caio, que, para você, Márcio, já que você citou proteínas aí, ele diz o seguinte: esses problemas de relacionamento Brasil-China, quando se trata de empresas e de proteína, isso não é um problema de governança das empresas? E, para completar também, o Rodrigo, ele pede essa pergunta para o Roberto, mas eu vou emendar na sua aí. Ele fala que acompanhou muito esse capítulo de carnes e barreiras Brasil e China, e que isso se deve muito também à incompetência brasileira, além das dificuldades do mercado chinês. Queria que você comentasse isso, e se o Roberto quiser acrescentar depois. Legal, também. assim, acho que a questão da governança das empresas brasileiras, se é o que eu entendi. Lógico, uma empresa bem tocada, arrumadinha, organizada, é uma candidata para participar de uma conversa, de uma negociação com um investidor de porte de uma transação. Agora, uma empresa sem governança não tem a mínima condição. A gente sabe que existem muitas empresas no Brasil com baixíssimo nível de governança ainda. Muito melhorou, mas ainda tem muito que se fazer. E até emendando um pouquinho no caso que eu comentei, a empresa chinesa, que estava conversando com a empresa brasileira, ela tinha um dos pontos, além da produção na China, ela tinha a distribuição dos alimentos, que é sentar em cima da população e falar assim: eu preciso alimentar essa população. E o meu frango, ele toma a vacina na coxa, e eu não deixo as minhas filhas comer o frango chinês, porque tem vacina, para poder não morrer por causa do ambiente e etc. e tal. Então, assim, eu preciso ter a alimentação da população. Então, assim, o grande ponto aqui foi a empresa brasileira, ela tinha governança, tinha capacitação,
E a questão fitossanitária, ele falou assim, isso eu consigo, eventualmente, como uma empresa chinesa de porte, ajudar na interlocução para adequar a minha participação que eu teria na companhia brasileira para poder levar o teu produto e estabelecer um canal de consumo. Então, sim, acho que o ponto da governança é importante, mas é um pressuposto. Quer dizer, assim, sem isso, não... Mas as empresas, algumas, não teriam errado na hora que você vai tratar o tipo, como se produz, com questão de sanidade, tudo que nós vimos nessas operações da Polícia Federal, quer dizer, acho que a pergunta um pouco aqui também é um pouco de responsabilidade do empresário, não sei se sem às dúvida, vezes concordo. Não, se às vezes se colocar com um volume enorme, mas não cuidar de coisas básicas que na hora que chegar, nenhuma negociação, como disse o Roberto, vai resolver lá na frente. Não, perfeito, acho que sim, aí faz todo sentido. Sim. Você quer acrescentar alguma coisa nesse? Já que a pergunta era para você também. Não, apenas para dizer o seguinte, eu até estive junto com a CNA em algumas tratativas a respeito das questões sanitárias. Questões sanitárias são questões sérias e necessitam realmente uma boa governança. Mas isso é administrado pelo governo chinês de uma maneira muito peculiar, porque quando a gente trata com a China, a gente trata basicamente com o Estado, com o governo. Então, o órgão de defesa sanitária equivale ao ministério, ou pelo menos está no mesmo horizonte dos ministérios. E ele vai habilitando as plantas exportadoras a conta-gotas, porque isso faz parte da própria cultura chinesa. As coisas lá são difíceis mesmo, para um momento serem resolvidas. Só para dar um exemplo, nós temos 4.800 unidades processadoras de carne no Brasil e só temos 62 habilitadas até o momento. E precisa entrar ministro, presidente da República, ou seja, nós temos de com os Estados Unidos, a gente, de um modo geral, negocia com o setor privado, com as empresas. O governo, tirando a exceção do momento, o governo pouco interfere nas questões comerciais, assim no varejo, só no atacado, como a União Europeia. Mas lá também, lá não, lá o governo interfere realmente em praticamente tudo. E ele vai abrindo aquilo aos pouquinhos. Eu acho que, apenas para concluir da minha fala inicial, nós estávamos precisando aqui no Brasil de uma autoridade do comércio exterior. Os Estados Unidos têm uma, que é o representante comercial americano. A União Europeia tem uma autoridade de comércio exterior. Nós não temos uma autoridade de comércio exterior. As nossas decisões ficam difusas entre o Ministério da Indústria e Comércio, o Itamaraty e o órgão similar. Nós precisamos de não é um Ministério do Comércio Exterior, porque isso aí é para dar emprego e para distribuir entre partidos políticos. É uma autoridade do comércio exterior que possa falar em nome do país e que viva viajando e conversando, porque isso é comércio, isso é negócio. Não é diplomacia e também não é defesa de interesses assim, particulares a economia com o país. Se a coisa mais importante que nós temos pela frente é a abertura comercial, para fazer com que o comércio seja um motor de crescimento econômico, nós tínhamos de ter uma autoridade central que cuidasse disso e que tivesse um mandato para isso. Roberto, deixa eu acrescentar aqui que chegou uma questão exatamente nessa linha, enquanto você falava. Na mesa anterior foi dito que nosso governo não sai da zona de conforto. Então, a Camex estaria começando a reagir contra a não ação governamental no Brasil? A Camex é um órgão colegiado. Como todo órgão colegiado, ele é um órgão que tende a ser lento, né? Eu não tenho como avaliar. Ela tem sido ativa na proteção de interesses fortemente contrariados, agora mesmo no caso do frango e do açúcar. Mas quando eu falo de uma autoridade, talvez a Camex, no fundo, mas que uma autoridade, quer dizer, um núcleo executivo, né, que estivesse correndo o mundo e que tivesse mandatos para ir longe nesses acordos e estivesse ouvindo o setor privado o tempo todo. Porque nós somos uma economia basicamente privada e não devemos deixar de sê-lo nunca, mas essa cooperação precisava de um eixo, de um polo que atraísse e articulasse essas coisas. Isso nós nunca tivemos, e não vejo nenhum candidato a presidente tocar nisso nem no pé de página.
Eduardo, está chegando aqui meio-dia, então agora uma especial para você aí, do Leandro, da Lemate Trading. Ele diz aqui, pensar em etanol e açúcar, por que não pensar na cachaça para os chineses? Eles gostam. Eles gostam. Eu acho que, bom, não é o nosso setor exatamente, né, mas... Sai da usina. Existe uma associação que representa a cachaça, eu acho que eles estão bem ativos, né? Eu acho que realmente o potencial existe. O Brasil, eu acho que está começando já há muito tempo, vem melhorando bastante aí a qualidade, né, da cachaça, e eu acho que vem fazendo um bom trabalho. Acho que a gente começa a ver aí, vamos dizer, a caipirinha, né, sendo difundida aí em diversos países do mundo, e a China seguramente é um mercado potencial super interessante. Agora, só queria complementar aqui a resposta do Roberto em relação à última questão. Eu acho que sim, eu acho que a Camex ela tomou uma postura, eu acho que, eu diria até ousada, né? O Brasil nunca teve um painel contra a China, nem vice-versa. Eu acho que é o momento nos momentos, nas situações em que isso requer, acho que é o momento de questionar. Assim, o órgão de solução de controvérsias da OMC existe para isso, exatamente para solucionar controvérsias. Nesse momento, há uma controvérsia clara, há, na nossa avaliação, uma não adequação da salvaguarda à luz das regras. Então, acho que tem que se questionar mesmo, tem que se discutir no órgão criado especificamente para isso. Acho que a Camex teve uma atitude bastante ousada e bastante louvável do ponto de vista, acho que, da indústria brasileira. Eduardo, nosso tempo está quase acabando. Responda essa brevemente, que eu tenho uma última pergunta para vocês três. Decréscimo do consumo de açúcar no primeiro mundo é consequência de uma preocupação maior com a saúde? Sim ou não? Sim. Apesar de que a gente entende que há hoje uma vilanização muito grande do açúcar, né? Quer dizer, se desconsidera toda a mudança de hábitos da população, todo o sedentarismo, o consumo excessivo de gorduras e outros tipos de alimentos, e se vilaniza, hoje tem se vilanizado muito o açúcar. Então, a resposta é sim, mas no nosso entendimento há um processo aí distorsivo de comunicação em relação ao real papel do açúcar na alimentação humana. Essa também rápida é para os três. O embaixador Jaguaribe falou dos 60 bilhões que foram investidos pelos chineses no Brasil. A pergunta é, especificamente no agro, onde eles poderiam investir? Eu acho muito em ferrovia, porque o agro, na verdade, como os preços, nós exportamos commodities. Commodities, o preço é fixado nas bolsas internacionais. Então, quando os custos logísticos são totalmente absorvidos pelo produtor local. Então, nós estamos roubando renda dos produtores. Esse é o ponto de vista do agronegócio, porque toda a infraestrutura brasileira foi feita do paralelo 16 para baixo. Como o agronegócio se expandiu para cima e os novos portos estão lá em cima, os custos logísticos são absurdos. Agora, como nós não temos capitais próprios, públicos, né? E os chineses têm interesse em eventualmente baratear suas importações, nós devíamos explorar ao máximo a possibilidade de cooperação nas ferrovias, Ferrogrão, as ferrovias aqui do Oeste e Leste, enfim, toda a malha ferroviária e portuária brasileira. Eu acho que nós não devemos ter nenhuma inibição quanto a isso. Não, acho que eu vou ser bem rápido. Assim, a gente lá no Mudal, a gente está trabalhando em diversas frentes com um grande cliente chinês, portos, norte, sul e ferrovia. E é o caminho do grão. Quer dizer, então, assim, com empresas brasileiras e o investidor chinês. Então, sim, sem dúvida nenhuma, esse é um aprendizado que está nas perguntas aqui da pauta. O que a gente tem que aprender com os chineses? Assim, é ter a infraestrutura ajeitada, como eles têm lá. Então, acho que isso nós estamos fazendo, estamos vendo acontecer. Demora, mas está acontecendo. Eduardo? Bom, não tenho como concordar mais, né? Eu acho que infraestrutura é seguramente o grande gargalo do agronegócio hoje. Eu acho que seria aí uma forma de investimento extremamente positivo para o aumento da competitividade e para a garantia de abastecimento de alimentos para o mundo.
Bom, o tempo é curto, mas, enfim, é um setor bem complexo e com muitas amarras dos dois lados aí do Brasil tentando vender e dos chineses colocando algumas barreiras. Mas queria agradecer o Eduardo Leão, o Márcio Alessandro e o Roberto Brandt pelos momentos aqui, pela exposição de cada um, e está terminada essa segunda mesa.